Então, a análise de um episódio verbal vai envolver a análise de contingências da emissão do comportamento pelo falante e necessariamente as contingências que envolvem o comportamento do ouvinte. Então, quando a gente está fazendo análise de episódio verbal, a gente tem que olhar para essas duas pontas sempre, né? E isso acontece quando a gente está num envolvimento, numa interação clínica. A interação clínica é basicamente um episódio verbal, certo? Por quê? Porque, ora, o terapeuta é falante e o cliente é ouvinte, ora, e mais frequentemente, o cliente é o falante e o terapeuta é o ouvinte. Quando o terapeuta é o ouvinte, o que ele está analisando? Ele está analisando as contingências que estão envolvidas no relato desse cliente. Ou seja, qual é a função dentro da relação terapêutica que aquele relato tem no contexto dessa terapia? Então, vejam só. Olha que interessante. Dentro da terapia, das terapias comportamentais, né? A valorização da interação terapêutica é algo que vem acontecendo lá a partir da década de 90, né? Que aí as terapias comportamentais elas começam a dar atenção para a interação terapêutica. Olha, quando nós estamos falando de interação terapêutica, nós estamos falando da implicação de terapeuta e cliente em uma relação que vai acontecer basicamente de forma verbal, certo? Então, quando você está lá fazendo, implicado nessa relação terapêutica, nessa relação interventiva, o que está acontecendo? Você está analisando aquele episódio verbal e analisando o discurso ou aquilo que este cliente está falando. Então, são duas análises que estão correndo concomitantemente. Então, quando você está analisando o episódio verbal, o que você está analisando? De que maneira aquilo que o indivíduo fala, que o cliente fala, afeta o seu comportamento, certo? E quando você está analisando aquilo que o cliente fala, você está tentando compreender como aquelas relações de significado foram adquiridas ou foram aprendidas no contexto histórico daquele cliente. E como isso tá, como essas aprendizagens que ele fez estão afetando o comportamento dele fora do ambiente terapêutico. E percebe como isso tem uma relação intrincada com a própria análise que você está fazendo da tua relação com ele naquele momento? Eu não sei se isso que eu falei ficou claro, mas eu acho que é uma coisa bem relevante, tá? Acho sim, Andréia, é super importante, tanto que no nosso treino, daquilo que a gente chama de treino de habilidades terapêuticas, que eles vão fazer logo a partir de junho, tá? Um dos elementos importantes que a gente analisa é que um aluno observa o comportamento verbal do terapeuta e o outro aluno observa o comportamento verbal do cliente, com o objetivo depois de se poder ver da compatibilidade, desse entrelaçamento do comportamento verbal do cliente com o comportamento, com a intervenção, qual a habilidade terapêutica que o terapeuta utilizou, digamos assim, artificialmente, inclusive, de uma forma meio que independente do conteúdo. Então, a gente vai trabalhar o caso clínico, que é a compreensão do caso clínico, e estas interações ao vivo. É isso que nós vamos fazer depois nas nossas práticas. Isso é muito legal, né? Muito legal. E por isso que eu acho tão importante mesmo essas suas colocações. E
E aí, eu acho que a gente pode até fazer um exercício mais pontual aqui, né? Então, todos vocês que estão aí já tiveram essa experiência de estar atendendo alguém eventualmente, né? Seja no estágio, qualquer coisa. Então, vejam só. Quando você está atendendo alguém, você está num episódio verbal com esse cliente. Você ali funciona como ouvinte. Vamos pensar em você na função de ouvinte, ok? Você é um representante da comunidade verbal, né? E aqui eu estou falando um pouco, né, de qual é a lógica da FAP, certo? De algum aspecto da FAP, especificamente. Então, veja só. Quando o cliente vem e fala uma coisa para você, com uma determinada forma, né, com uma topografia específica, com um conteúdo específico de palavras, com as relações dessas palavras, isso tem um efeito sobre mim como falante, como ouvinte, como representante da comunidade verbal. Nós dois fazemos parte da mesma comunidade verbal. Então, a maneira como isso que esse indivíduo fala para mim me afeta, talvez tenha muita relação com a forma como isso afeta as outras pessoas da comunidade. Então, eu posso avaliar de que maneira a comunidade tende a reagir diante de falas como essa que o cliente está falando. Por quê? Porque esse tipo de entrelaçamento que acontece, verbal, que acontece entre mim e o cliente na sessão terapêutica, provavelmente é parecida com as interações, né, que esse cliente estabelece com outras pessoas da sua comunidade. Isso nos ajuda a entender por que a comunidade reage de uma determinada forma que o cliente faz. Certo? Então, é isso que eu estou falando quando a gente, como terapeuta, faz a análise desse episódio verbal que acontece aqui, na interação, né? Ao mesmo tempo, me interessa saber como é que ele desenvolveu esse repertório. Por isso que eu vou olhar para a história. Por isso que eu vou entender as relações e significado que esse sujeito aprendeu ao longo da vida dele. Mas aí a gente vai ver isso um pouquinho mais adiante. Tudo bem? Você busca uma especialização que dê ênfase em seu treino como terapeuta e tem uma base teórica consistente? A pós-graduação em desenvolvimento de habilidades terapêuticas para a terapia analítico-comportamental do Instituto Contínuo traz exatamente isso: foco nas habilidades terapêuticas, com treino passo a passo e supervisão ao vivo, online, durante todo o atendimento. Quer saber mais sobre a pós-graduação em desenvolvimento de habilidades terapêuticas para a terapia analítico-comportamental do Instituto Contínuo? Entre agora mesmo em contato conosco!